Vamos para a nossa resolução do teste 4 agora. A ideia geral é implementar uma instrução no MIPS que fosse equivalente a essa sequência de duas. Então, no caso do MIPS original, nós temos uma instrução de store, que grava o S0 na pilha, já com offset de -4, e depois, para atualizar a pilha, precisaria de uma outra instrução, um ADDI, que atualizaria o SP, decrementando de 4. Na arquitetura Intel, os processadores têm uma instrução chamada push, que faz exatamente essa tarefa das duas instruções, só que de uma única vez. Então, nesse exemplo, o substituto para esse código seria push S0. Então, essas duas instruções poderiam ser escritas como push S0 na arquitetura Intel, certo? A tarefa, então, dada foi implementar essa instrução de push no datapath do MIPS, que está aqui embaixo. Esse é o datapath monociclo, a gente já viu em sala de aula. Então, agora, a primeira coisa a ser feita é escolher um formato para essa instrução. Nós temos opções do formato R e J, que são os formatos tradicionais do MIPS. E ao escolher o formato, nós estamos implicitamente escolhendo a codificação dos campos da instrução que nós vamos usar. Nesse caso aqui, dá para fazer tanto com R quanto com I, certo? Eu vou fazer uma versão com R agora, e eu comento no final o que a gente teria que fazer para poder pegar a instrução com I. Então, uma instrução do formato do tipo R, ela é da seguinte forma. Nós temos os 32 bits, o opcode com 6 bits. Aí nós temos 3 campos de registradores. Depois nós temos o campo de shift amount, que a gente não vai usar, e o campo func. A ideia geral aqui é usar o campo de opcode, mais o campo func se quiser, ou só o campo de opcode, nesse caso aqui para detectar essa instrução, e depois usar nossos 3 registradores de 5 identificadores de 5 bits cada um, para colocar nossa instrução lá. Então, só para poder voltar aqui e tentar olhar do ponto de vista do datapath, deixa eu descer aqui um pouquinho, certo? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer naquela instrução é subtrair 4 do PC. Para subtrair do SP, subtrair 4 do SP, a gente vai precisar do SP como primeiro registrador, certo? Então, porque aí sai o valor dele desse lado aqui, e a gente pode dar um jeito de fazer chegar um 4 aqui. Para fazer chegar o 4 aqui, a gente tem que aumentar esse mux, colocar uma outra entrada, e nessa entrada colocar o valor 4. Então, a primeira modificação que a gente fez no datapath é aumentar esse multiplexador e colocar a LU source com o valor com o valor 2, certo? Bom, dito isso, a gente vai precisar também levar o S0 para a memória. Então, nós vamos colocar o S0 aqui. Quer dizer, como exemplo, então, nós já temos o SP. Nós vamos colocar aqui o S0, certo? Então, dessa forma, o valor do S0 vai sair nesse canto aqui. Eu vou trocar de cor, certo? Esse aqui é o valor do S0. E aí, com isso, a gente consegue trazer o valor do S0 diretamente para o dado a ser e aí para a memória, certo? Já o SP, ele vai passar aqui. Nós vamos somar SP mais 4. Aqui vai sair SP menos 4. Na realidade, se tem um 4 ali, nós temos que fazer uma operação de subtração. Também poderia colocar o valor menos 4 ali, fazer uma soma, também não teria problema, certo? E ao fazer isso, nós gravamos no SP mais 4 lá. Uma outra característica interessante daqui é que esse mesmo valor de SP menos 4, ele já chega nesse MUX, certo? E nós podemos levá-lo de volta para ser escrito ali na memória. Para fazer isso, é necessário que a gente escolha a entrada 0 desse MUX. Então, mente o reg igual a 0. Além disso, nós temos que habilitar a escrita no banco de registradores, regwrite igual a 1, e precisamos escolher em qual registrador nós vamos escrever, e para isso nós também vamos colocar um SP aqui embaixo. Com isso a gente completa a codificação da nossa instrução com SP nesse canto, certo? Dessa forma, então, nós vamos pegar o registrador destino e escolher como 1 também,
Os outros sinais de controle, branch igual a 0, nós não precisamos dele. Observa que não precisar dele para essa instrução não significa que ele não tenha valor, e sim que a gente vai colocar 0. Main read também como 0, a gente não precisa desse cara. Nós precisamos do main write, então vamos colocar um valor 1 aqui. Nós já colocamos o L e o source, e com isso a gente já completa a execução dessa instrução aqui. Dessa forma, a única modificação feita foi o incremento, aí, a ampliação do MUX do registrador de entrada da LU. Ok? Se a gente escolhesse o formato do tipo I, para escolher o formato do tipo I, também dá para fazer uma solução válida, a gente teria só 2 registradores de entrada e poderíamos colocar no imediato de 16 bits o valor -4. Como o valor -4 já chega na LU, certo? Você já consegue pegar esse valor -4 na LU. Deixa eu marcar aqui só para mostrar. Certo? O valor -4 anterior, ele já chegaria na LU pela extensão de sinal. A única coisa que seria necessária extra, certo, seria trazer o SP para dentro desse MUX, uma vez que não teria o SP de baixo, então nós teríamos que pegar o SP de cima para colocar como write register, e aí a gente teria que aumentar exatamente o regDesc para escolher a opção 2. Então essa modificação que está em vermelho aqui, colocar o 4 na entrada da LU, é para o formato R, e a que está em azul, certo, colocar o SP, o primeiro registrador, como entrada do MUX do write register, é a nossa segunda modificação. E com isso a gente termina o gabarito desse aqui.